Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No Evangelho de hoje, vemos como Jesus responde aos judeus que o repreende por, pouco antes, ter curado um paralítico na piscina de Betesda em um dia de sábado. Jesus os recorda qual é a sua obra. Não buscar seus aplausos, senão atuar, compadecer-se, revelar o amor de Deus e, sobretudo, transmitir vida e salvação. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, admiremos o nome com o qual Jesus chama a Deus Criador, o Inominável, o Todo-Poderoso. A Deus, Jesus chama de Pai, mais ainda, meu Pai, Papai. Assim, Jesus nos revela que Deus é todo-poderoso sim, grandioso, Criador de tudo, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente terno, cativante, que cuida de seus filhos e os ama muito. Ninguém antes de Jesus havia se atrevido a chamar Deus de Pai. Nos disse o texto de hoje que, por essa razão, os judeus queriam matar Jesus, não somente porque violou o sábado, mas também porque chama a Deus de Pai. Chamar Deus de Pai significa fazer-se igual a Ele. Ora, se Deus é seu Pai, então Ele, Jesus, é Filho, portanto, da mesma natureza divina que, como sabemos, por amor se fez um de nós. Para-te um momento, pensas, como é tua relação com Deus? Chama-o de Pai? Sente sua presença próxima e afetuosa? Em segundo lugar, Jesus nos disse hoje que Ele faz as obras de Deus. Disse Ele: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho.
O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. Em outra passagem, Jesus é ainda mais contundente ao dizer: quem me vê, vê o Pai. Nas palavras de Jesus, em suas obras, vemos Deus atuando. E a obra de Deus é essa pela qual os judeus criticam Jesus: curar, mesmo no dia de sábado, consolar, levantar os caídos, compadecer-se deles, perdoar, cuidar, amar. A obra de Deus, portanto, não apenas revela-se como quem descerra uma cortina e mostra uma placa. Não. A obra de Deus em Jesus Cristo é dar a conhecer seu imenso amor. Mais ainda, transmitir sua vida divina, ou, dito de outro modo, nos encher de vida. Assim disse Jesus hoje: o Filho também dá a vida a quem Ele quer. E esta vida de Deus que Jesus nos quer dar é tão potente, tão forte, que supera, inclusive, a morte. Disse Jesus: o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. E esta vida de que Jesus nos dá é tão potente, tão forte, que supera inclusive a morte. Disse Jesus: o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Olha para ti neste momento. Sentes tu que Deus te faz melhor, te enche de vida, de entusiasmo, de esperança e de alegria, para tu comunicar e compartilhar com os demais? Em terceiro lugar, vemos que Jesus fala em várias ocasiões em juízo, dizendo: o Pai deu ao Filho o poder de julgar. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não será condenado. Com isso está dizendo Jesus: tudo se refere a mim. Diante de Cristo, efetivamente, somos julgados. Ele é juiz. Aceitar Ele é aceitar seu Pai, viver com Deus, gerar a vida, viver para sempre. O contrário, virar as costas para Jesus é distanciar-se de Deus, distanciar-se da vida, ignorar a alegria definitiva. Entretanto, por suposto, aceitar a Jesus não é somente dizer com os lábios: creio em ti, te aceito, te acolho, mas posicionar-se, estar disposto a viver com Jesus, como Ele, querer transmitir o amor de Deus, amar e servir. Nos disse ainda Jesus no final do texto: aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Só no caminho de Deus, que é o caminho do amor e da doação, se encontra a vida definitiva. Perguntas-te: crês de coração em Cristo Jesus, em Deus Pai bom e na vida eterna? Estás disposto a viver como Jesus até as últimas consequências? Que esse Evangelho te leve a admirar-se diante desse Deus que é um Pai bom, este Deus Abba, que está muito próximo de ti, sondando-te, salvando-te. Abra teu coração a Ele e te deixes transformar completamente. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.